Resumo da semana. Bom, toda semana termina com um resumo e a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, nos trazendo, mostrando o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados e o que aconteceu ao longo desta semana. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Bom dia para quem acompanha a gente ao vivo, né? Exatamente, Ana. Bom, tem gente acompanhando a gente ao vivo, tem gente que vai ouvir depois pelo podcast, tem gente que vai baixar o programa, né? São muitas as nossas possibilidades, não é? E assim como foram muitas as discussões na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Talvez a principal tenha sido a desestatização da Eletrobras, é isso, Ana? É isso mesmo, Márcio. Esse assunto que foi trazido aí para a discussão dos deputados por meio de uma medida provisória editada pelo governo, foi um dos assuntos mais polêmicos da semana. Para quem acompanha a gente nesse resumo possa ter uma ideia, foi um dia inteiro de votações na Câmara na quarta-feira dessa semana para analisar a medida provisória 1031, 1031 para alguns que falam dessa forma, que, como você mesmo adiantou, essa medida provisória ela permite a desestatização da Eletrobras. A Eletrobras, que é uma empresa, né, então, hoje com capital majoritário aí do governo, tem uma série de hidrelétricas, termoelétricas, linhas de transmissão que pertencem ao grupo Eletrobras. E o que essa medida provisória ela prevê? Ela que foi aprovada pelos deputados. Ela prevê, Márcio, que vai ser possível ao governo ir ao mercado ali buscar a venda das ações da Eletrobras, então fazer a venda das ações da Eletrobras no mercado. Com isso, o governo ele perde o controle acionário da empresa. Pelas regras da medida provisória, por esse texto aprovado pelos deputados, o governo ele continua com uma ação especial, ali chamada de Golden Share, que faz com que ele tenha poder de veto ainda nas assembleias, né, da empresa, nas futuras assembleias da empresa. Também estabelece ali que quem for comprar as ações da empresa, ele vai ter no máximo 10% dessas ações, né? Quem for ali ao mercado vai ter no máximo 10% dessas ações. E a União, então, permanece com esse poder de veto do Golden Share e algumas empresas do grupo Eletrobras não vão poder fazer parte dessa desestatização, dessa venda ali de capitalização. Isso até por conta da Constituição brasileira. E que empresas são essas? Itaipu, que é ali parte de um acordo do Brasil com o Paraguai, e a Eletronuclear. Bom, um dos primeiros debates ali, um dos fortes debates no plenário sobre essa questão essa desestatização, ela seria capitalização ou privatização da Eletrobras? E esse foi um momento muito forte de debates no plenário, né, os parlamentares contrários a essa medida provisória, colocando que essa desestatização, essa busca ali de venda de ações da Eletrobras no mercado seria, na verdade, a privatização da empresa, e quem está favorável dizendo que não, que essa seria uma ação apenas de capitalização e que nenhum ativo da Eletrobras, ali, por exemplo, as hidrelétricas, as termoelétricas, estava sendo de fato colocado à venda, as linhas de transmissão, enfim. O governo ele estima que com essa captação ele possa ali captar cerca de 25 bilhões de reais nesse momento aí dessa questão dessa venda de ações no mercado. A medida provisória, claro, essas regras elas precisam ainda ser votadas pelo Senado, Márcio, e sancionadas para virar lei, mas essa medida provisória, como ela já tem força ali desde o momento da edição pelo governo, ela já autoriza, por exemplo, o BNDES a fazer esses estudos sobre essa venda de ações da Eletrobras. Outro grande debate no plenário sobre essa medida provisória, Márcio, se deu também em torno das tarifas que serão cobradas por essas empresas que fazem parte do grupo Eletrobras. As tarifas de energia, elas vão ou não vão aumentar para o consumidor com essa capitalização da empresa, essa venda de ações da empresa no mercado? Uma das medidas, um dos pontos previstos nesse texto aprovado pelos deputados, texto que foi relatado pelo deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, é que nesse novo sistema, as tarifas de energia do grupo Eletrobras, eles vão sofrer a descotização. Hoje, a gente tem um sistema de cotas para estabelecer as tarifas dessas empresas, tarifas na venda de energia. É uma espécie de tabelamento que vem desde 2013 e que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Por essa medida provisória, pelo texto aprovado, se prevê então a descotização e aí as tarifas de energia
dessas empresas que fazem parte do Grupo Eletrobras vão poder ser vendidas, não é energia vendida pelo preço de mercado, sem essa espécie de tabelamento. Quem está contrário à medida provisória colocou que isso significa que para o consumidor final vai haver um aumento da tarifa de energia, da conta de luz, por conta dessa medida provisória. Quem é favorável, e aí o relator colocou um argumento que diz o seguinte, que vai haver ali na avaliação dele uma espécie de neutralidade tarifária. Por quê? Porque se, por um lado, as empresas, né, do Grupo Eletrobras que entrarem nesse sistema vão poder vender pelo preço de mercado a energia, por outro, a medida provisória ela prevê que uma parte dos recursos arrecadados com essa capitalização da empresa, eles vão ser aplicados na conta de desenvolvimento energético. E essa conta de desenvolvimento energético, ela serve exatamente para você poder abater tarifas, e elas, pelo texto, então vai poder se abater tarifas da energia vendida ali para o consumidor cativo, que é o consumidor comum, o consumidor residencial, pequenas empresas, porque a gente tem no mercado de energia os consumidores livres, que são os grandes consumidores, e esses já pagam uma tarifa menor de energia. Mas aí, por essa conta de desenvolvimento energético, que pelas regras aprovadas pelos deputados, ela vai receber parte dos recursos arrecadados com a capitalização da Eletrobras, essa conta, então, permite ali esse desconto ali na tarifa de energia. Com isso, segundo o relator, Elmar Nascimento, seria possível fazer essa espécie de neutralidade tarifária. Então, esse também foi um debate muito forte. Outro debate em relação ao SMP, que é muito complexa, né, Márcio, é relacionada à questão energia é um setor estratégico para o país, e aí a oposição a essa medida provisória dizendo que países como Estados Unidos, Alemanha, não desestatizam, não privatizam os seus ativos de energia, e aí colocando que a Eletrobras ela foi a sexta empresa mais lucrativa do país em 2020 e que não faria sentido esse movimento agora. Por outro lado, os defensores da medida provisória colocando que a Eletrobras nos últimos anos ela perdeu muita capacidade de investimento, que ela saiu ali de uma média de investimento em 2011 de cerca de 10 bilhões anuais, e que hoje, em 2019, essa capacidade de investimento já estaria em 3 bilhões anuais, que a Eletrobras, que era responsável por cerca de 36% da energia gerada no país, hoje é responsável por 30%, e que seria um sinal dessa diminuição da capacidade de investimento, e por isso, sim, se justificaria essa agora desestatização da empresa e venda de ações no mercado. Essa medida provisória ainda tem outros pontos, por exemplo, Márcio, relacionados o texto aprovado pela Câmara, né, tem outros pontos relacionados a, por exemplo, os funcionários dessas empresas que vão ser afetadas, né, por essa venda de ativos, então uma possibilidade de esses funcionários eventualmente desligados, que eles possam ser aproveitados em outras empresas que vão ser mantidas com a ação do governo, né, com o controle do governo, como por exemplo Itaipu, ou que eles possam utilizar os recursos de verbas indenizatórias para a compra de ações da Eletrobras por preços menores, anteriores à edição da medida provisória. Enfim, há ali também recursos para revitalização do Rio São Francisco, modernização do sistema elétrico na Amazônia. São muitos pontos realmente, mas em linhas gerais, esses são os principais itens dessa medida provisória que então permite a desestatização da Eletrobras e que ainda depende da análise dos senadores. Perfeito. Bom, ao longo da semana, os deputados também analisaram e aprovaram outros 2 projetos e esses geraram um pouco menos de polêmica, não é? Sim, Márcio, foram 2 projetos. Um deles é bastante importante, ele aumenta a pena para o feminicídio, quer dizer que são a morte de mulheres pela sua condição de ser mulher, pela sua condição de gênero ou pela violência doméstica. Esse aumento de pena para o feminicídio teve uma votação unânime na Câmara. Ele prevê que hoje a pena mínima, né, do feminicídio está em 12 anos, ela iria então para 15 anos, de 15 a 30 anos. Cria-se um tipo no Código Penal específico para feminicídio, e aí a coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, ela até colocou isso, que você ter ali um tipo penal específico para o feminicídio facilita que você faça as estatísticas, que você
tem os dados sobre esse crime. Esse projeto também impede que o condenado ele recorra em liberdade da sentença, ele dificulta a progressão do regime, então aumenta, por exemplo, de 50% para 55% total do cumprimento da pena para que ele possa requisitar esse benefício da progressão do regime, aumenta também em 1/3 a pena se o crime for praticado contra a mulher grávida ou mulher que teve filho a menos ali nos primeiros 3 meses, ou na frente dos filhos dessa mulher assassinada. E foi realmente, então, uma proposta que teve uma unanimidade. A relatora foi a deputada policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo, e esse é um projeto que ainda depende também da análise dos senadores. O outro projeto, que teve bastante discussão no plenário, mas acabou sendo votado e aprovado, é o projeto que ele proíbe o despejo de inquilinos enquanto durar a pandemia. Esse projeto também suspende ordens de despejo e de desocupação de imóveis rurais e urbanos desde março de 2020, portanto, desde o início ali do decreto de calamidade pública da pandemia, no ano passado, mas ele não vale ali para despejos que já tenham sido eventualmente cumpridos. O texto do relator, deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, reuniu cerca de 30 projetos tramitando sobre esse assunto. A polêmica, Márcio, é que alguns parlamentares contrários diziam o seguinte, que seria uma medida inconstitucional, porque interfere em contratos privados e que também em decisões judiciais. Por outro lado, o relator Camilo Capiberibe disse que essa é uma medida justa nesse momento, já que muitas famílias perderam sua renda e estão sob risco de despejo por não conseguirem pagar o aluguel, e prevê que só vai poder ter esse benefício quem realmente comprovar a perda de renda em função da pandemia, e no caso daqueles proprietários de imóvel que colocam seu imóvel para aluguel, se for o único imóvel deles e eles comprovarem também que dependem dessa renda do aluguel para a sua sobrevivência, esse também vai ser um imóvel excluído dessa possibilidade de suspensão de despejo. Esse tema ainda também, essa proposta ainda tem que ser analisada pelo Senado, e aí a gente tem ainda a discussão desse assunto. Segundo o relator Camilo Capiberibe, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 12 mil famílias foram despejadas e outras 70 mil estariam sob risco de despejo. Bom, esses foram 2 projetos, né, como você falou, e agora a gente vai voltar para as medidas provisórias, como foi a da Eletrobras. Outras 3 foram votadas, 2 delas que permitem renegociação de dívidas com fundos constitucionais, e tem ainda uma outra que tem vários temas ligados a telecomunicações, não é, Ana? Isso mesmo. Essas 2 MPs relacionadas a fundos constitucionais ou a fundos de investimento são o seguinte, Márcio, são as medidas provisórias 1017 e 1016. A medida provisória 1017, ela trata de renegociação de dívidas de empresas ali com fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste. E a 1016, as dívidas de principalmente produtores rurais com fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas 2 MPs elas já tinham sido aprovadas pelos deputados, e na primeira discussão pelos deputados em votação, houve ali uma diminuição dos descontos que originalmente tinham sido propostos pelo governo por essas medidas provisórias, né, que da renegociação dessas dívidas. Mas quando esse assunto chegou lá no Senado, os senadores acharam que seria melhor, eles avaliaram retomar e aprovaram a retomada dos valores originais dessa medida provisória, e por isso as 2 retornaram agora para a análise dos deputados. Os deputados acabaram mantendo o texto aprovado pelo Senado, e então, portanto, essas 2 MPs, a 1016 e 1017, vão para a sanção presidencial com o texto, então, que veio do Senado. E aí, só para ter uma ideia, a Câmara, quando ela tratou, por exemplo, dessa medida provisória dos fundos de investimento ali da Amazônia e também do Nordeste, né, ela tinha diminuído o seguinte: a MP prevê descontos de 75% a 80% para quitação e de 70% a 75% para renegociação das dívidas dessas empresas com esses fundos. A Câmara ela tinha reduzido esse percentual de 10% a 15% para quitação e de 5% a 10% para renegociação. Portanto, agora volta esse desconto maior. No caso da 1016, como eu disse, que são dos fundos constitucionais, a gente tem ali a possibilidade de renegociação com descontos de até 90% na quitação dos débitos. São débitos que somam ali uma estimativa de cerca de 9 bilhões de reais, e segundo o relator, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, 98%
desses débitos são de dívidas de até 100 mil, a maioria delas dívidas com produtores rurais. A outra medida provisória, que, como você mesmo citou, aprovada essa semana pelos deputados, e essa, sim, também ainda tem que ir para o Senado, não é o caso dessas duas aí que eu citei de renegociação de dívidas, a MP 1018, ela reduz tributos sobre pequenas antenas receptoras por satélite, no caso de serviço de internet de banda larga. O objetivo aí do governo, quando editou essa MP, é justamente diminuir o preço, né, com essa possibilidade de redução de tributos, e com isso ampliar o acesso ao serviço de banda larga. A estimativa do governo é que o número de antenas possa passar de 350 mil para 750 mil. Só que tem outros itens aí nessa medida provisória que causaram muita polêmica em plenário na votação pelos deputados, Márcio. Uma delas, por exemplo, é acatada pelo relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, prevê uma emenda que exclui os serviços de streaming, como Netflix, Amazon e outros, do pagamento da Condecine, que é uma taxa ali, é uma contribuição voltada para o financiamento da produção audiovisual brasileira. Segundo o relator, essa é uma questão que seria pacificada, porque hoje essa cobrança ela é feita por meio de uma portaria da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, e, portanto, havia ali um questionamento em relação a esse assunto. A oposição criticou, disse que isso pode tirar recursos, então, da produção audiovisual. O autor dessa emenda, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, essa emenda acatada, ele disse que não, que os serviços de streaming já não estariam pagando essa contribuição, e que essa contribuição hoje, muito menos da metade dela, está indo de fato para o audiovisual. Então, não seria esse o argumento. Enfim, foi um assunto que causou muita polêmica. Outro tema dessa medida provisória que causou muita polêmica, da MP 1018, é porque altera um ponto da lei do FUST, que é um fundo de financiamento ali das telecomunicações. Hoje, 18% dos recursos do FUST eles são destinados à educação pública, mas por esse texto que foi aprovado pelos deputados, vão ser destinados à educação pública 18%, mas apenas de uma parte do fundo, que é a parte não reembolsável. E aí muitos parlamentares ficaram contrários a esse ponto, dizendo que vai diminuir recursos, então, para a educação pública. De toda forma, a maioria dos deputados acatou o texto proposto pelo deputado Paulo Magalhães, e a medida provisória agora tem que ser analisada pelos senadores. Muito bem, esses foram, então, os principais assuntos da Câmara ao longo desta semana, trazidos para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Ana, obrigado mais uma vez e a gente se fala na próxima semana. Até mais. Obrigada, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.